Bom, galera, hoje a gente vai trabalhar nesse posto de trabalho aqui. Nesse posto de trabalho eu tenho um inversor de frequência da Siemens, um servo drive da WEG e uma soft start. A gente vai trabalhar com essa soft starter aqui. Bom, galera, essa aqui é uma soft start. Ela é uma soft start SSW06 da WEG. Essa soft start aqui, diferente da primeira soft start que a gente trabalhou, tem mais entradas e mais saídas, tá? Naquela primeira soft start a gente tinha apenas duas entradas e uma saída, e nessa aqui nós temos mais entradas e mais saídas. Olha só, esses bornes aqui, ó, são entradas digitais e saídas digitais, tudo bem? Com as saídas digitais, que são esses relés aqui, ó, eu posso ligar sinalizadores luminosos. Já as entradas digitais eu posso ligar diversos componentes, como botões de pulso, botões retentivos, botoeira e por aí vai. Bom, pessoal, aqui eu tenho a IHM dessa soft start. IHM, pessoal, significa interface homem-máquina, tá? É essa parte aqui, ó. Isso aqui é uma IHM. Essa é a IHM da soft start. Existem diversos IHMs de outras soft start, de inversores de frequência, e IHMs por si só, que fazem comunicação com CLP. Essa IHM aqui ela é removível e ela pode ficar na porta de um painel, por exemplo, sem a necessidade do operador ficar tendo que abrir o painel para ter acesso a IHM. Por exemplo, eu posso fazer um corte aqui nesse painel e colocar a IHM para que ela fique na porta do painel e aí eu consiga fazer o que eu quero com ela aqui. Ligar o motor, desligar o motor, controlar por onde ele vai ser acionado e assim sucessivamente, sem a necessidade de ficar abrindo o painel toda hora. Bom, essa soft aqui ela não é diferente da soft que a gente ligou. Ela tem uma entrada aqui, ó, de alimentação trifásica e também tem a saída aqui para ligar no motor elétrico. Ela também tem a alimentação da placa de controle dela, que é essa aqui, ó. Esses cabos aqui estão indo dentro da soft para alimentar a placa de controle. Bom, eu vou pegar a IHM da soft e devolver ela aqui. Está fazendo reconhecimento. Esse RDY significa que ele está pronto para partir o motor, tá vendo? Aqui está escrito soft start pronta. Aqui eu tenho a seleção de reversão, mas essa soft não está programada para isso. Para fazer a reversão, a soft start em si não faz a reversão. Ela precisa que haja dois contatores para reverter, como se fosse uma partida direta com reversão. Dois contatores que ficam alimentando ela. Aqui nós montamos apenas um contator alimentando ela, ou seja, não há a possibilidade de reversão. Essa tecla aqui, ó, quando eu aperto ela e ela aciona a reversão, a única coisa que ela faz é acionar um relé para ligar outro contator para alterar a alimentação aqui da soft. A própria soft não inverte as fases. Quando eu aciono essa reversão aqui, tem um relézinho aqui que inverte dois contatores que são alimentados individualmente. Bom, então a soft está pronta para partir. Eu tenho aqui a reversão, local e remoto. Local, pessoal, é quando eu faço o acionamento aqui na IHM. Esse botão verde aqui é para ligar, esse botão vermelho é para desligar. Então, quando está local, eu consigo acionar e desligar o motor aqui. Quando está remoto, eu vou apertar aqui, ó, remoto. Quando está remoto, ele funciona pelas entradas digitais que estão aqui dentro, tá? Então, aqui dentro dela eu tenho as entradas digitais.
Como está remoto, ele funciona pelas entradas digitais igual a soft antigo. Então eu vou mudar aqui para local e vou apertar aqui para ligar o motor. Ó. Ele está mostrando aqui o parâmetro P006, que é o estado da soft start. Então, quando está na posição local, eu só ligo e desligo a soft daqui. Se eu quiser alterar esse tipo de coisa, por exemplo, se eu deixar em remoto, qual entrada digital, porque são 5 entradas digitais, qual entrada digital que vai ligar o motor? Para fazer isso, eu preciso acessar os parâmetros da soft. Outra coisa importante nesse tipo de soft start é eu informar os dados técnicos do motor elétrico, como corrente nominal do motor, tensão nominal do motor, frequência nominal do motor. Para fazer isso, eu preciso acessar os parâmetros dele. Para acessar os parâmetros da soft start, eu tenho que apertar o botão PROG. Quando eu aperto o botão PROG, eu acesso os parâmetros. Esse é o parâmetro P004. Para mim mudar, eu tenho duas setinhas. Uma para subir e uma para descer. Então, se eu apertar para subir, vai para o parâmetro P005. Se eu apertar para descer, P004, P003, P002, P001 e P00. Se você vir aqui no site da VEG e escrever aqui SSW06, Manual do Usuário, e aí você vai procurar aqui, ó, SSW06, Manual do Usuário. Ao clicar, vai abrir o manual, tá? E aqui eu tenho a referência rápida dos parâmetros. Tem a referência rápida e a descrição específica dos parâmetros, para que serve mais embaixo. Vamos dar uma olhada aqui na referência rápida dos parâmetros. O primeiro parâmetro aqui é o P000. Esse parâmetro é o que dá acesso aos parâmetros. De fábrica, esse P000 vem assim, ó. Se ele estiver em 0, ele bloqueia você alterar os parâmetros, ou seja, se você tentar alterar qualquer um dos parâmetros, você não vai conseguir. E se você deixar o P00 em 5, você acessa todos os parâmetros. Então aqui, por exemplo, eu tenho os parâmetros de leitura. O que são os parâmetros de leitura? São aqueles parâmetros que você só observa. Então você quer saber a corrente do motor? Você vai lá no parâmetro P002. Você está querendo saber a frequência da rede de alimentação? Você vai lá no parâmetro P005. Esses parâmetros você não altera, você não consegue entrar nele e mudar. Eles são apenas de leitura, apenas para você observar o que está acontecendo com a soft start e o que está acontecendo com o motor elétrico. Esses parâmetros de leitura, eles vão até o parâmetro P095, tá bom? E aí depois eu tenho parâmetros de regulação, que é onde eu regulo a tensão inicial, o tempo de rampa de aceleração, o tempo de rampa de desaceleração, entre outros diversos parâmetros aqui. Aqui eu tenho limitação de corrente, controle de torque, tenho parâmetros de configuração para o tipo de controle, se ele vai, como que ele vai controlar a rampa do motor. Tenho parâmetros aqui para definir local e remoto. Tenho parâmetros para configurar saídas analógicas, tá? Tenho parâmetros para configurar as entradas digitais, saídas digitais, parâmetros para comunicação em rede, parâmetros do motor para inserir os dados do motor aqui e assim sucessivamente. Todos esses parâmetros, como a gente já viu, estão possíveis de vocês acessar no manual. Ou seja, vocês acessam o manual e vocês têm acesso a todos esses parâmetros e a função dele. Esse parâmetro P000 é o parâmetro de acesso aos outros parâmetros, é uma senha. Nesse momento, ele está em 0, ou seja, ele não permite a mudança dos parâmetros. Quer ver? Eu vou para o parâmetro P220, que é um parâmetro importante que a gente vai ver. P220. Que é onde eu seleciono se vai ser local ou remoto. Se eu vim aqui no P220 e tentar alterar ele, ó, ele pisca, só pisca, estou tentando aumentar ele. Ó. Por que ele está piscando? Porque está bloqueado, ou seja, não acessa os parâmetros. Com ele bloqueado, e por que ele está bloqueado? Porque eu não coloquei a senha. A senha é lá no parâmetro P000. Nesse parâmetro, eu aperto o PROG, no momento está 0. 0 significa bloqueado. A senha é o número 5.
Então eu tenho que ir lá no parâmetro P000 e colocar o número 5. Aí eu aperto PROG para confirmar. Então agora está lá, 5. Agora se eu for no parâmetro P220, ó, P220, vou entrar no parâmetro, vou apertar PROG. O valor do parâmetro P220 é 3, vou alterar. Ó. Viu que ele alterou agora? Vou voltar aqui para 3 e beleza. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir no parâmetro P000 e colocar o número 5 para você alterar os parâmetros, beleza? Então, primeira coisa, eu vim no parâmetro P00 e colocar a senha, que é 5. Confirma a senha apertando PROG. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar os parâmetros do motor, que está lá que é os parâmetros P400 a P406, tá? Então, eu vou lá no parâmetro P400 a P406. Aí, beleza. P400 vai ser o primeiro. Aqui já vem falando o que é, né? Que é a tensão nominal do motor. O que eu vou parametrizar? A tensão nominal do motor, corrente nominal do motor, velocidade nominal do motor, potência nominal do motor, fator de potência do motor e fator de serviço. Ou seja, todas as informações que estão na placa. Então, antes de realizar a configuração dos parâmetros do motor, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar a placa do motor. Como a gente pode ver aqui, os parâmetros P400 a 406, eu tenho que saber a tensão, corrente, velocidade, potência, fator de potência e fator de serviço do motor elétrico. Então, por exemplo, a tensão nominal é 380 volts. A corrente nominal do motor é 3,3 amperes. A velocidade nominal do motor é 1.755 RPM e a potência nominal do motor 1,5 kW, tá? Como a gente pode ver aqui, a unidade desse parâmetro P404, que é a potência do motor, é em kW, não em CV. O P405, que é o fator de potência, que é 0,8, e o fator de serviço, 1,25. Aqui informa que o valor do P400 já é 380, tá? Mas se não fosse, era só apertar PROG, alterar o valor e apertar PROG para confirmar. Beleza, agora vamos para a corrente do motor. A gente viu que a corrente do motor é 3,3 amperes. Então, PROG está 20. Vou para 3,3. Opa, foi muito. (3,3 amperes), aperto PROG para confirmar. Então a corrente do motor, o parâmetro P401 já está configurado. Agora eu vou para o parâmetro P402. Agora eu vou configurar a velocidade nominal do motor, que é 1.755 RPM. Então aperto o PROG para entrar no parâmetro. O valor é 1.780. Agora eu vou mudar para 1.755, que é a velocidade indicada na placa do motor. (1.755). Aperto o PROG para confirmar. Bom, agora a gente vai para o próximo parâmetro, vou apertar aqui para cima. Então estamos no parâmetro P404. O valor desse parâmetro P404 é 7,5 kW. O parâmetro P404 trata sobre a potência nominal do motor. Então eu vou apertar PROG para entrar aqui, tá 7,5 kW. Sendo que a potência desse motor é 1,5 kW. Então eu vou alterar aqui para o motor que eu vou ligar. Esse padrão 7,5 vem de fábrica, tá? Então eu vou colocar aqui a potência do motor que a gente vai ligar, que é 1,5. Então isso aqui é a potência do motor. Eu aperto PROG para confirmar. Agora tá aqui, ó, 1,5 kW. Bom, o próximo parâmetro agora é o parâmetro que fala sobre o fator de potência, né? Então eu vou apertar para cima. Opa, foi muito, volta. Parâmetro P405, que fala sobre o fator de potência do motor. Aqui, fator de potência, vem a descrição desse parâmetro e vem o valor que tá 0,89. A gente analisou a placa e viu que o fator de potência é 0,8. Então eu vou apertar PROG aqui para acessar o parâmetro. Então eu estou vendo lá 0,89
e vou mudar para 0.8, né? Beleza, 0.8. Aí aperto o prog para confirmar. Então vou apertar prog aqui, confirmou. Aí agora o valor é 0.8. E o último parâmetro aqui da característica do motor é o P406, que é o fator de serviço, que nesse caso é 1.25 e aqui está 1. Então eu vou apertar prog e colocar 1.25. 1.25, aí aperto o prog para confirmar. Confirmou. Então beleza, pessoal, esses são os parâmetros de configuração do motor. Agora eu vou fazer a configuração dos parâmetros do tipo de acionamento, ou seja, como eu vou ligar essa soft start. Nesse caso eu vou configurar ela para funcionar pelos botões aqui, ó. Então o primeiro parâmetro que eu vou ir é o P200, mas primeiro P00, verifica se está em 5. Se tiver em 5, ok. Se não, aperta prog, altera para 5 e confirma. Então vou lá no parâmetro P220. O parâmetro P220 determina como que eu vou selecionar o local, ou seja, acionamento por aqui, ou o remoto, que vai ser o acionamento pelas entradas digitais que estão aqui dentro. Essas entradas digitais que estão aqui dentro, pessoal, ela está saindo da soft start e vindo para cá, tá? Então aqui, ó, eu tenho as entradas digitais da soft start, DI1, DI2, DI3, DI4, DI5. Que são os bornes 7, 6, 5, 4 e 3 da soft start. O borne 11 é os 24 volts, além das saídas a relay que eu tenho aqui. Então, todas as entradas e as saídas digitais estão aqui, tá? Que é onde a gente vai fazer a ligação. Mas primeiro, nós vamos fazer o acionamento por aqui, apertando o botão. O parâmetro P220 determina como é que eu vou escolher se vai funcionar por esses botões ou se vai funcionar pelas entradas digitais. Nesse caso, tá teclas da IHM, ou seja, eu posso alterar aqui pela tecla da IHM. Se eu entrar nesse parâmetro e colocar a opção 0, por exemplo, e apertar prog, vai ficar sempre local, ou seja, eu posso apertar aqui, ó, o quanto que for, que não vai alterar de local para remoto. Se eu apertar prog e selecionar 1, que é sempre remoto, ó, fica no sempre remoto, tá vendo? No vermelhinho. Se eu tentar alterar aqui, ó, ela não altera. E se eu deixar 3, ela permite que eu altere o local ou remoto aqui pela tecla DHM, ó, tá vendo? Então eu vou deixar 3 aqui, porque aí eu posso mudar. Se eu quero local, ou seja, ligar e desligar por aqui, ou se eu quero remoto, ligar e desligar pelas botoeiras, pelas entradas digitais. Então, configurei o parâmetro P220, eu deixei a opção de alterar pela IHM, e agora eu vou lá no parâmetro P229. No parâmetro P229 é o parâmetro de como vai funcionar a parte local, ou seja, como que eu vou acionar o motor aqui, ó. Nesse caso, o parâmetro P229 tem que ficar em 0, que é as teclas da IHM, ou seja, eu ligo e desligo por aqui. Então é só isso, pessoal, a configuração que a gente precisa fazer. E agora eu vou apertar o botão verde aqui e ligar a Soft Start. Pronto, pessoal. Ligou o motor elétrico aí, ó. Vou desligar de novo, escutem o barulho. Vou ligar de novo. Agora eu vou mudar para remoto. E aí na opção remota eu posso tentar ligar e desligar ela por aqui, que não funciona. O que eu vou fazer agora? Eu vou configurar a Soft Start para ela funcionar no modo remoto, tá? Ela liga local aqui, né? Erro 03. Falta de alimentação. O que acontece? O contator que alimenta ela não está acionado. Então o que eu vou fazer? Aqui a gente tem um botão para acionar ele, ó.
Acionou o contator. E aí agora eu vou apertar o botão vermelho para tirar a falha. Resetou a falha e agora eu consigo partir o motor. Opa, primeiro, vamos mudar para a posição. Você viu que eu apertei para ligar, não ligou? Porque tá remoto. Vou apertar o local, agora vai. Essa é a corrente do motor. E esse barulhinho que você escutou é o contator interno acionando, ou seja, a software parou de mandar atenção para o motor e agora quem está mandando é um contator interno. E aí, eu quero que ele funcione na posição remota. Então, vou mudar para remoto e eu quero que as entradas digitais, né, essa aqui, ó, essas entradas digitais, liguem a Soft Start. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que configurar as entradas digitais. Primeiro, eu vou vir aqui no parâmetro P00, o valor está 0, né? Vou mudar para 5, que é a senha. Aperto o PROG para confirmar. E aí, eu vou lá no parâmetro P230. No parâmetro P230 é onde eu configuro a comunicação, o controle, né, o comando remoto. No caso, já está na posição 1, que é as entradas digitais. Beleza, agora eu vou lá configurar as entradas digitais, que é o parâmetro P263, que é a entrada digital 1, P264 entrada digital 2, P265 até a quinta entrada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar a primeira entrada digital para fazer o seguinte. Sempre que essa entrada digital receber 24 volts, lembrando que esses 24 volts é da própria software, sempre que essa entrada digital receber 24 volts, a software liga. Sempre que essa entrada digital parar de receber 24 volts, a software desliga. Ou seja, eu vou configurar a entrada digital para uma configuração que a VEG chama de gira e para. Ou seja, recebeu 24 volts, gira, parou de receber 24 volts, para. Para isso, eu vou utilizar esse botão aqui, ó, que é um botão retentivo, ou seja, quando eu acionar, a software vai ligar o motor, quando eu desacionar, a software desliga o motor. Então, eu vou configurar o parâmetro P263 para o gira e para. Então, eu vou apertar PROG e vou mudar para o 1, que é gira e para. Quando eu mudar para o 1, que é o gira e para, e selecionar, ela vai dar um erro. Esse erro 24 é erro de parametrização, ou seja, tem um parâmetro interferindo no outro. O P263, né, que é a entrada digital 1, está configurado para o gira e para. O que eu vou ter que fazer? E aí ele está dando um conflito de parâmetros porque o parâmetro P264... Opa, deixa eu sair aqui desse parâmetro. Porque o parâmetro P264 está configurado para parar o motor. Como eu quero que só a entrada 1 ligue e pare o motor, o que eu vou ter que fazer? O P264 não pode ter função nenhuma. Então eu vou apertar PROG e mudar para 0, que é sem função. Aí quando eu apertar aqui, ó, aí a falha sai. Então, vou apertar Enter aqui, vou voltar no parâmetro P00, né? Colocar a senha, que é 5. E aí agora vou configurar o parâmetro P263. Quer dizer, já está configurado, mas só vou confirmar. P263 para gira e para. Ou seja, quando essa entrada digital aqui receber esses 24 volts, o motor liga. Vamos fazer o teste? Esse aqui, ó, é o diagrama, né, da Soft Start SSW06 da VEG. Aqui está as saídas digitais, né, que é a saída relé, e aqui está as entradas digitais. Esse DI, pessoal, significa isso, tá? Entrada, o I é entrada e o D é digital. É porque está em inglês, o digital vem primeiro, né? E o I é in, tá? Input. Então, entrada digital. O D é digital, o I é input, entrada digital. Aqui eu tenho o comum, que é o negativo. Nesse caso eu não vou usar. Tenho o 0 volt, também não vou usar. E tenho o 24 volts. Na verdade. Eu tenho aqui 5 entradas digitais, DI1, DI2, DI3, DI4, DI5. Eu tenho o comum dessas entradas digitais. O que acontece? Esse comum, ele precisa receber um sinal negativo para as entradas digitais funcionar. Senão, elas não funcionam.
como se fosse uma lâmpada. A lâmpada não precisa de positivo e negativo para ligar? Então, essas entradas aqui precisam de um negativo aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é pegar o 0 volts, que é o negativo, e levar aqui para um dos bornes do comum. Pode ser tanto 8 quanto 9. Fiz isso, aí as entradas estão habilitadas para funcionar. O que eu faço? Posso fazer aqui? Nessa primeira configuração, nós vamos configurar a entrada digital 1, né, a DI1, para quando ela receber 24 volts, o motor ligar. Só que eu não vou pegar os 24 volts aqui e levar direto nela. Eu quero que alguma coisa aqui acione ela. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um botão. É um botão retentivo normal aberto. Ó. Vou chamar ele de B1. Por que retentivo? Porque quando eu acionar ele, os 24 volts tem que ficar aqui o tempo todo, tá? Então, vou pegar o 24 volts aqui. Vou levar lá para a entrada do botão. E a saída do botão eu vou levar na entrada digital 1, tá? Então, toda vez que a entrada digital 1 receber 24 volts, o motor liga. Toda vez que parar de receber 24 volts, o motor desliga. Olha só, vou pegar os 24 volts aqui e vou mandar na entrada digital 1 e o motor vai ligar. E quando eu tirar os 24 volts, o motor desliga. Claro, eu não vou ficar colocando 24 volts aqui com um cabo, né? Eu vou ligar ele num botão. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar os 24 volts, colocar num contato aberto. E desse contato aberto, eu vou levar na entrada digital 1. E aí, toda vez que eu acionar ela, o motor liga. E toda vez que eu desligar ela, né, abrir ela de novo, o motor desliga. Vou fazer agora. Em vez de a entrada digital 1 ficar com a função de ligar o motor e de parar o motor, eu vou fazer a entrada 1 só ligar o motor e a entrada 2 desligar o motor, com apenas um pulso. Então eu dou um pulso na entrada digital 1, ele liga o motor. Não preciso ficar com os 24 volts o tempo todo ali. E a entrada digital 2 eu vou mandar ela parar. Para parar, é sempre um botão fechado, né? Então ela precisa ter 24 volts o tempo todo e quando ela parar de receber 24 volts, ela vai desligar o motor. Essa função na VEG funciona, tem o nome de 3 fios. Start a 3 fios e Stop a 3 fios. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Prog e vou configurar a entrada digital 1 para Start a 3 fios. Ou seja, a entrada digital 1 vai startar o motor, vai ligar o motor. E a entrada 264, que é a entrada digital 2, eu vou colocar ela para stop, a 3 fios, para parar o motor. Então a entrada digital 1 liga o motor e a entrada digital 2 desliga o motor. Aqui nas entradas digitais, o que a gente tem que fazer? Os 24 volts... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 24 volts aqui e vou levar na entrada digital 2. Os 24 volts tem que ficar o tempo todo na entrada digital 2. E aí, eu vou pegar os 24 volts aqui, ó, e vou dar só um pulso na entrada digital 1. Ó. Eu não preciso ficar com os 24 volts lá o tempo todo. Agora, a entrada digital 2 precisa ter os 24 volts o tempo todo, porque quando eu tirar... o motor desliga. Claro, eu não vou ficar tirando e colocando o fio assim o tempo todo. Eu vou utilizar os botões. Nesse caso, eu vou usar os botões de pulso, não retentivo. Por que eu vou usar o de pulso? Porque o de pulso, a entrada digital 1 só precisa de um pulso para ligar o motor. Agora, eu vou configurar a entrada digital 1 para quando ela receber um pulso de 24 volts, o motor ligar. E eu vou configurar a entrada digital 2
para que quando ela parar de receber 24 volts, o motor desliga. Tá? Por que quando ela parar de receber 24 volts? Se eu quero desligar, é importante que seja um botão fechado, tá bom? Isso é uma questão de segurança. Quando é um botão fechado, se ele, por norma, para desligar, o botão sempre tem que estar fechado. Então, eu vou colocar um botão fechado, que vai mandar 24 volts o tempo todo para a entrada digital 2. E aí, quando esses 24 volts parar de chegar na entrada digital 2, o motor desliga. E eu vou colocar um botão normalmente aberto aqui, ó. Vou colocar um botão normalmente aberto para mandar 24 volts para a entrada digital 1. E aí o motor vai partir. Então eu mando 24 volts no B1, né? E mando 24 volts aqui no B0, que é o desliga. Deixa eu só trocar aqui, B0. E B1. Então eu mando 24 volts na entrada dos dois botões. E da saída do botão aberto eu vou para a entrada digital 1 e do botão fechado eu vou para a entrada digital 2. Então a entrada digital 2 recebe 24 volts o tempo todo. Olha lá. A entrada digital 2 recebe 24 volts o tempo todo. Os 24 volts vêm, passa pelo contato fechado e energiza a entrada digital 2. A entrada digital 1 ela não recebe sinal. Aí quando eu pressiono o botão, eu mando o sinal para a entrada digital 1 e o motor liga. Aí eu posso soltar o botão que o motor continua ligado. Essa aqui é a ligação que a gente chama de 3 fios, tá? Então eu dou um pulso, ele liga o motor aqui. Aí se eu der um pulso aqui no B0, ou seja, se eu tirar os 24 volts da entrada I2, o motor desliga. Então deu um pulso na entrada 1, liga, deu um pulso na entrada 2, desliga. Então eu vou pegar os 24 volts aqui nesses dois cabos e vou ligar na entrada dos dois botões, tanto o botão fechado quanto o botão aberto. E a saída desse botão eu vou mandar para a entrada digital. Então o normal aberto vai para a entrada digital 1 e o normal fechado vai para a entrada digital 2. E aí quando eu apertar o botão aberto, a soft liga. E quando eu apertar o botão fechado aqui, a soft desliga. Olha lá. O que eu vou fazer agora? A gente tem aqui as entradas digitais, que eu estou utilizando a entrada digital 1 para dar um pulso e partir o motor, e a entrada digital 2 para, quando eu tirar os 24 volts, o motor desliga. Eu posso utilizar essas saídas digitais aqui, ó, que são os relés. Eu tenho 3 relés, relé 1, relé 2 e relé 3. O relé 1 é só um contato aberto, o relé 2 é outro contato aberto, e o relé 3 é um contato comum, com o normal fechado e o normal aberto. Eu vou utilizar esse relé 1 aqui, que é só um contato aberto, vou utilizar esse relé 1 aqui para acionar esse sinalizador luminoso. Quando? Aí eu vou olhar lá no manual e verificar quais as opções que eu tenho. Por exemplo, eu posso utilizar para sinalizar uma falha, para sinalizar que atingiu a corrente máxima, ou eu posso sinalizar que atingiu a tensão plena, ou seja, que ele atingiu ali os 380 volts, que a soft start desligou e agora entrou o contator interno dela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse relé 1 para ligar esse sinalizador toda vez que atingir a tensão plena, ou seja, toda vez que a soft start mandar os 380 volts ali. Olha só, esse sinalizador luminoso aqui, se vocês repararem, só tem um borne. Por quê? O negativo já está ligado ali atrás dele. Ou seja, o que falta para ele ligar? Só o positivo. Então eu vou pegar o positivo aqui, ó, e vou acionar o LED. Ó. Viram? Então, ele só precisa do positivo para ligar. Então, olha só, a gente vai utilizar esse relé 1 aqui para indicar que a soft start atingiu a plena tensão. Porque a gente sabe que a soft start, ela controla apenas a tensão inicial, apenas a tensão durante a aceleração, durante a partida do motor. Ou seja,
a soft começa controlando a tensão aqui, ela vai mandar 150 volts para a soft aqui, para o motor, se tiver programado em 40%. Então, se a tensão inicial for 40%, a soft vai pegar os 380 volts que está aqui em cima e vai mandar 152 volts aqui para o motor. E aí, de acordo com a rampa de aceleração, por exemplo, 3 segundos, ela vai levar 3 segundos de 150 volts até atingir a plena tensão, que é os 380. Quando ela atingir os 380 volts, a parte de controle da soft vai desligar e vai ligar o contator interno. Na hora que ligar o contator interno, a soft está jogando 380 volts no motor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar esse relé 1 aqui para indicar que atingiu essa plena tensão, ou seja, que o motor está em 380 volts. Mas eu podia usar esse relé para indicar que a soft ligou, por exemplo. Quando eu apertar o botão para ligar o motor, a soft ligou, eu posso utilizar esse relé para ligar um LED indicando que o motor está ligado. Mas nesse caso, eu vou programar o relé 1 para quando a soft atingir a plena tensão, o relé 1 aciona e liga um sinalizador luminoso. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar um sinal positivo, deixa eu só vir aqui em configuração, linhas auxiliares do cursor para mim alinhar aqui, ó. Vou pegar o positivo e vou pegar o negativo. E vou pegar o negativo. Vou colocar o negativo aqui. E agora eu vou pegar o sinalizador luminoso. Vou pegar o sinalizador luminoso aqui. Vou alinhar ele. E vou colocar aqui, ó. H1. Então, olha só. O sinal negativo vai direto no sinalizador luminoso. O positivo, em vez de ir direto no sinalizador luminoso, ele vai no relé. E aí, quando o relé acionar, ele manda esse sinal positivo para o LED e o LED aciona. Então, a montagem aqui é simples. A gente vai utilizar esse relé 1 aí vai variar. Vocês viram aí nos parâmetros que eu posso utilizar para diversas funções ele aqui. No caso, eu vou utilizar ele para quando ele atingir a tensão total, 380, esse relé vai bater e o LED vai acionar. Eu vou utilizar esse relé 1 aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar os 24 volts e vou levar na entrada do relé 1 e a saída do relé 1 eu vou levar aqui nesse sinalizador luminoso H6. Ela não acendeu. Não acendeu por quê? Porque o relé 1 não acionou. Quando o relé 1 acionar, o que ele vai fazer? Ele vai fechar um contato aqui, ó, como se fosse um contator ou um botão. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai acender a lâmpada. Então, o relé 1 é um contato aberto que está desligado. Quem vai ligar esse relé 1 vai ser a soft start. Para isso, eu tenho que parametrizar a função do relé 1. E o parâmetro que configura a função do relé 1 é o parâmetro P227. Então, eu vou apertar PROG e vou lá no P227. Desculpa, P277. P277, função do relé 1. Nesse caso, está funcionamento, ou seja, quando o inversor de frequência ligar, o sinalizador liga. Quer ver? Quando a soft start ligar, o LED vai ligar. Então, isso aqui eu posso sinalizar que o motor está ligado, por exemplo. Tá vendo? A função que estava no relé era para que o relé 1 ligue sempre que a soft start ligar. A soft desligou, o relé desligou, consequentemente o sinalizador também. O que eu vou configurar agora? Eu vou configurar para que ele acione sempre que chegar em plena tensão, que é o número 2. Olha lá, tensão plena, número 2. Ou seja, quando ele atingir os 380 volts, o sinalizador vai ligar. Vou apertar PROG para confirmar e agora vamos testar. Vou acionar.
Perceba que o sinalizador não ligou, mas quando atingir a tensão máxima, aí ele liga. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou alterar o tempo de rampa de aceleração para ele demorar mais tempo para acender, ou seja, para ele demorar mais tempo para chegar nos 380 volts. Então eu vou vir aqui, vou desligar ela primeiro, né? E vou lá no parâmetro de rampa de aceleração, que é o parâmetro P102. Então vou apertar PROG, vou lá no P102. P102, o tempo da rampa de aceleração está 3 segundos. Eu vou mudar para 7 segundos. E aí, olha só, quando eu ligar o motor, agora ele vai levar 7 segundos para atingir a plena tensão e ligar o sinalizador luminoso. Viram? Então eu posso utilizar a saída digital, o relé, para diversas funções. Posso utilizar para falha, para erros, isso tudo está no manual. Nesse caso eu estou utilizando para plena tensão, mas eu posso utilizar para soft start ligado, para indicar que o motor está ligado. Posso indicar erro, falha, sobrecarga. Isso tudo apenas com um relé. Basta você parametrizar. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão.